rezar sempre e nunca desistir. É a palavra deste sábado, uma palavra que nos coloca no centro a persistência e a perseverança de uma viúva. E o termo viúva, a condição de viúva, de mulher, sem a figura do seu marido ao seu lado, na época de Jesus, demonstrava uma grande fragilidade social, uma fraqueza humana incalculável diante dos desafios da vida. Uma mulher deixada de lado, uma mulher que não tinha a sua importância e que poderia ter desistido de todas as suas dificuldades de continuar vivendo. Diante de todos os obstáculos, essa mulher podia desistir. E o evangelho de hoje está dizendo a perseverança dela em falar com um tal juiz da sociedade fez com que ela alcançasse o seu objetivo. Resumindo para você e para mim, a palavra de hoje, rezar sempre e nunca desistir, está chamando você e a mim a uma perseverança constante, a uma perseverança de insistir na oração. Mas o interessante é que a oração nós não podemos confundir com o sentimento de nos colocarmos no nosso cantinho, no nosso mundinho, colocar o nosso véuzinho, pegar o nosso tercinho, isso e aquilo. Significa que a tua oração, seja ela com esse véuzinho ou sem o véu, deve levar você para a ação, deve me levar para a ação. Eu não posso transformar, ou não deveria transformar a minha oração, a missa que eu celebro, a minha oração particular em uma timidez de testemunho, em uma timidez diante das obras. Pelo contrário, a minha oração, que se chama diálogo, oração, eu falo, mas eu também calo a minha boca para poder escutar aquilo que Deus está me falando e não aquilo que eu quero ouvir. Porque muitas vezes nós transformamos a nossa oração em um monólogo. Eu falo e também falo aquilo que eu quero ouvir. E tenho a petulância de dizer que é Deus que está me falando aquilo. Monólogo não é oração. E a oração se transforma nesse diálogo, aonde de fato eu entro na minha realidade humana. E nessa realidade, na minha dificuldade, na minha alegria, eu me elevo até Deus. Eu me coloco na presença de Deus, para poder falar sim o que eu sinto, mas também para ouvi-lo, porque a oração também não é um papagaio que aperta o play e vai disparando palavras decoradas, fórmulas onde nem nós entendemos aquilo que nós estamos falando, mas insistimos em falar e achamos que está rezando. Quer ver uma realidade bem séria, se a tua oração e a minha oração ela tem força? É só olhar o nosso comportamento. Como é o nosso comportamento na vida cotidiana? Não para os outros verem, mas aqui na nossa consciência, no nosso coração. O que nós alimentamos aqui dentro? Condiz com esse diálogo com Deus? Porque os discípulos, quando perguntaram para Jesus, Jesus, nos ensina a rezar. Jesus não falou de espetáculo, Jesus não falou de gritaria, Jesus não falou de se jogar e bater a cabeça no chão, Jesus não falou de desmaio, Jesus ensinou o Pai Nosso. Está no Evangelho, está nas Escrituras. Ensinou a rezar o Pai Nosso, que nos coloca em dimensão direta com Deus, porque chamamos Ele de Pai. Significa que somos irmãos mesmo nas nossas diferenças e um não é melhor do que o outro. A gente pede perdão dos nossos pecados, mas eu me comprometo a perdoar. Eu peço o pão de cada dia, mas eu deveria ter a consciência da abertura de não ser egoísta e querer tudo do meu jeito, na minha hora e só o pão que eu quero comer. Eu peço para me livrar do mal, então eu não deveria me meter em cilada e nem ficar escolhendo coisinha que me leva a ações maléficas. Percebem a palavra de hoje? Rezar sempre, ou seja, permanecer fiel nesse diálogo, nessa oração, que já nos leva a uma ação concreta, e nunca desistir.
O problema é quando a gente fica manipulando a oração, manipulando nossas espiritualidades e querendo transformar Deus na nossa imagem e semelhança. Porque se eu e você somos a imagem e semelhança dele, deveríamos ter em Cristo e nas suas palavras, no seu comportamento, aquilo que nós deveríamos fazer. Não em certos babacas que fala isso e fala aquilo. Não, isso passa. Isso não constrói nada. A nossa identidade é cristã, é em Cristo. É nele que está a nossa força, é nele que está o exemplo, é nele que está a verdade, a vida e o caminho. Aí eu te pergunto, como eu fiz essa pergunta para mim hoje: se Cristo é meu mestre, e eu reconheço ele como mestre, eu deveria ser discípulo dele e perceber se eu estou em conformidade com aquilo que ele viveu e me chamou a viver. Que Deus te abençoe. Persevere, não desista. Mostra para a tua dificuldade que o teu Deus e a tua fé é muito maior. Mas mostre isso com o teu testemunho e a tua perseverança. Não com os teus lamúrios e chororôs, mas a tua perseverança de mulher de fé, de homem de fé. Uma fé demonstrada através das tuas escolhas. Que Deus te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.